Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo para esta nossa série de não programar em C# e hoje vamos falar sobre o partial. Ok, o partial é utilizado para informar ao compilador que a determinada classe existe em um outro fecheiro, ou em mais do que um. Resumindo, com o uso do partial podemos ter a mesma classe em vários fecheiros e é importante saber que o partial é muito usado quando se trabalha em equipa e que os métodos também podem usar o partial. Ok. Neste vídeo, vamos não criar a mesma classe, ou seja, a continuação da classe em vários fecheiros. Não existe essa necessidade. E vou criar aqui, então, as classes. Por exemplo, classe, ou seja, não vou criar em fecheiros, vou criar apenas num só fecheiro, mas duas classes, ok? Por exemplo, eu agora vou criar uma outra classe com o mesmo nome, porque é assim. Ou seja, peço desculpa. Classe. E podemos ver que isto dá um erro e que ele dá basicamente a dizer-nos que já existe esta classe. Portanto, é agora que usamos o partial. Portanto, temos que colocar partial. Ok? Continua a dar erro porquê? Porque é necessário colocarmos partial na outra junção da classe. Portanto, eu vou aqui e coloco também o partial. Ok. Neste momento, podemos colocar aqui várias coisas e aqui várias coisas. Neste caso, atributos, métodos, propriedades, etc. O que eu vou fazer aqui é aquele exemplo de dizer o primeiro nome, o último nome e depois sim a idade. Por exemplo, aqui, na primeira parte da nossa classe, é como se trabalhássemos por blocos. Por isso é que é bom para trabalhos em equipa. Ok? Vamos começar por fazer aqui um atributo. Private string, primeiro nome, é igual a Nelson. Isso aqui já vão ser dados estáticos, ok? Depois, atenção, como eu disse, os métodos também podem usar o partial. Só que aqui há uma diferença, que eu num bloco da classe tenho que criar o tal método com o partial. Void, eu vou chamar de informação, com um underscore, que já vão perceber o porquê. E atenção que eu não posso implementar, ok? Se eu implementar, o seguinte acontece. Diz-nos que não é possível implementar, ou seja, este determinado método, apenas o podemos fazer no outro bloco da classe. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vão poder reparar no seguinte, que é, mal eu comece a escrever o método, ou seja, partial, vai aparecer automaticamente a informação, que é basicamente um método que temos em cima já declarado, mas não implementado. E é neste mesmo bloco que o temos que fazer. Mal eu clico em Enter, o método é então criado e toda a assinatura do método em cima é então reposta no segundo bloco da classe, graças ao partial, e aqui é onde nós vamos implementar o tal método. Ok. Vamos só fazer o seguinte, vamos continuar aqui já no segundo bloco, para depois comprovarmos que temos acesso aos atributos do outro bloco da classe. Vamos aqui, último nome, neste caso é Silva, e aqui o índice de idade, que é então 21. Ok, se nós chegarmos aqui, podemos fazer o seguinte, que costumamos fazer sempre. Ou seja, nome, 2 pontos, e agora é basicamente colocar aqui o último nome. E agora vamos poder ver o seguinte, que vamos ter acesso, vamos comprovar que estes dois blocos fazem que a junção deles seja apenas uma classe e que temos acesso a dados que estão de um determinado bloco para o outro. Ou seja, se eu escrever aqui primeiro nome, que se encontra no primeiro bloco e não no segundo, vamos ter acesso a esse mesmo atributo. Ou seja, primeiro nome, que neste caso é Nelson, e agora vamos poder comprovar que temos então acesso. Ok, aqui eu vou colocar idade, aqui posso pôr algo, por exemplo, neste caso não é por exemplo, está também por ser idade, no nosso atributo. Ok. Portanto, temos então o nosso método. Agora o que temos que fazer é instanciar algo, nada de novo, algo bastante simples. New, classe, e temos então o nosso objeto. Agora o que temos que fazer é algo muito simples, que é chamar então
o método informação. Só que existe ainda algo que vocês precisam de entender, que é que nós não podemos ter acesso ao determinado método. Porquê? Porque nós não podemos colocar um modificador de acesso. Ou seja, eu não posso colocar aqui público. E podemos ver então um determinado erro, que será que o método partial não pode conter dentro, ou seja, na sua assinatura, um modificador de acesso. Portanto, eu não posso colocar público, vou ter que criar um outro método. E, por exemplo, aqui, no primeiro bloco, vou criar um outro método. E foi por isso que coloquei o underscore. Ok? Eu queria chamar a esse mesmo método de sem underscore, de informação, mas sem underscore. E o que eu tenho que fazer aqui é então chamar o método underscore informação, que for o que nós fizemos. Pode parecer um bocadinho redutor, mas é assim que se trabalha. Ok. Agora se eu colocar classe ponto, temos então acesso ao método informação. Atenção que é o método de informação e não ao underscore informação, que é o que contém tudo. Que é então o método public e não partial. E agora vamos só limpar aqui estas bibliotecas. E agora se executarmos o nosso pedaço de código, podemos ver tudo a funcionar corretamente. Vamos então esperar um bocadinho. Peço desculpa, devia ter desligado o som do telemóvel, deixem-me só fazer isso. Ok. Podemos ver então o seguinte. Temos então nome Nelson Silva e idade 21 e que estamos a trabalhar com blocos. Eu considero que o partial faz-nos trabalhar a nós numa só classe, mas em blocos. E é por isso que eu digo que é bom para trabalhos em equipa, porque eu posso estar a fazer uma determinada coisa numa certa classe e uma outra pessoa pode trabalhar nessa mesma classe sem interferir com o meu trabalho. Ok? Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre o abstract. Dentro desse mesmo vídeo vamos falar também sobre o static, que é por exemplo, atributos estáticos, classes estáticas, etc. Portanto, não percam, ok? Até lá e happy coding!